Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para falar com meu amigo Antônio Lombardi, um ex-colega de trabalho no Banco ABN Real. Foi um grande prazer trabalhar com ele, tanto prazer que nos tornamos amigo de longa data já. Eu, por exemplo, saí do banco em 2007, ele um pouco depois, mas a amizade continua e cada vez melhor. Lombardi, prazer ter você aqui comigo. Nós vamos falar hoje sobre carreira, sobre jovens profissionais, principalmente nas áreas técnicas. Você que está dando aula de engenharia, se apresente aí para o pessoal um pouco do que eu te falei, do que eu falei sobre você lá de trás, mas principalmente de você agora. Quem é o Antônio Lombardi agora? Bom, Luiz, obrigado. Obrigado a todos aí que seguem o Luiz Eduardo. Vocês têm um bom gosto de seguir uma das melhores pessoas que eu conheço e um dos melhores profissionais do Brasil para falar de liderança, de equipe de alta performance. Enfim, o que nos uniu de fato, como o Luiz falou, foi o trabalho comum do banco. A gente, mais do que o trabalho, a gente se tornou amigo porque houve uma identificação. Claro, você só se torna amigo de alguém com quem você se identifica. Então, uma identificação de propósito, de visão de vida, de mundo. O Luiz saiu do banco, eu saí depois, como ele disse, e eu fui tocar minha vida, dando consultoria, primeiro em desenvolvimento sustentável, e só como a minha carreira sempre foi muito focada em negócios, né? Eu vim do direito para a consultoria, depois banco, e aí eu acabei me pós-graduando em engenharia. Hoje eu dou aula, dou consultoria em engenharia, produção, em gestão de empresas e de negócios como um todo. E o que aproxima a gente, eu e o Luiz Eduardo, é isso. Ele fala de pessoas sobre esse aspecto de liderança, de equipe de alta performance, e eu acabei sendo levado a falar de pessoas, porque não era o meu assunto primordial, mas eu acabei sendo levado a isso por uma curiosidade profissional, porque falando da indústria, da performance da indústria do futuro, o que a indústria vai ter no futuro, carreiras técnicas que estão acabando dentro da engenharia, inclusive vão acabar, e aí qual é o profissional que essas empresas precisam? Você chega em pessoas, né? As indústrias são feitas de pessoas, são as pessoas, que pessoas são essas? E aí eu acabei me interessando por isso. Então a gente acaba tendo uma complementariedade de visão. É legal isso que você falou da tua trajetória profissional, porque eu estava lembrando disso um pouco antes da gente começar a conversar, que você é advogado, depois você trabalhou em consultoria, não foi pouca consultoria não, né? Você trabalhou Sim. numa das gigantes, né? Qual foi? Trabalhei na Ernst Young. Era Ernst. uma faz, depois a Anderson faliu, aí, enfim. Mas tive esse prazer, sim, onde eu Mas conheci, tive oportunidades profissionais sensacionais. então, aí começa por aí a nossa conversa sobre carreira, né? Quer dizer, quem faz direito, de modo geral, está pensando em advocacia e tal, consultoria, principalmente desse porte, desse nível, uma das vertentes, mas não é a lógica. A lógica é ser Não, advogado, você seguir uma carreira, sei lá, de Ministério Público, alguma coisa assim, uma carreira pública qualquer dentro da área do direito, mas não é a lógica. Depois você saiu da Ernst Young, foi para o Banco ABN Real, um segmento totalmente diferente, por causa do seu vínculo com a sustentabilidade. Lá você entrou na área de desenvolvimento sustentável do banco. sim. Depois saiu, continuou como consultor no desenvolvimento sustentável e hoje é professor universitário da Unesp, que não é pouca coisa. Parabéns pela Obrigado. instituição, que o professor, né, o cara que dá aula nesse nível, eu já acho nobre. Estando numa universidade desse porte, eu acho mais ainda. Mas Obrigado. o que é esse movimento? Porque eu vejo muito, e eu quero justificar aqui minha pergunta, eu vejo muitos jovens me falando assim, pô, eu comecei agora minha carreira e tem uma oportunidade ali, mas eu não sei se eu abro mão disso ou daquilo, tal, né? Como que foi isso para você? Como é que seu coração falou nessa questão de seguir os rumos que a vida te indicava? Luiz, essa é uma pergunta muito interessante, muito bacana, e você toca numa coisa muito, muito íntima, no meu coração, e me dá a oportunidade de falar uma coisa que as pessoas em geral não me perguntam. E muito interessantemente, eu atualmente sou as pessoas que quando me conhecem, sabem dessa trajetória,
acabam me convidando para falar para jovens, em universidades, enfim, por conta desse movimento. E é interessante que é o seguinte, esse movimento todo que eu fiz, de fato, foi ouvindo meu coração, meu instinto profissional, o que eu tenho? Instinto, não no sentido de aquele instinto faca no dente, eu preciso ganhar dinheiro, eu vou onde o dinheiro está, dane-se. Não, o instinto no sentido de o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer, onde é que eu posso contribuir. Né? Ótimo. Então, assim, quando fiz direito, me formei em direito, eu gostava daquilo, eu cheguei a advogar. Eu gostava de advogar, eu achava legal, enfim, até que me acenaram com a possibilidade de eu trabalhar, porque eu, no direito, eu já comecei a trabalhar com contratos, contrato era uma coisa que eu gostava muito, e contrato tem tudo a ver com negócio, né? É a alma de qualquer negócio. Por trabalhar com contratos, por começar a ter essa expertise com contratos, eu fui convidado a trabalhar na Ernst Young, e lá, inicialmente, eu ia trabalhar com o que eles chamavam projetos especiais, que na verdade nada mais era do que desenvolver negócios com empresas, clientes da Ernst e mercado financeiro. Claro, a gente ia fazer consultoria, contrato, fazer tudo. Lá na Ernst eu conheci um cara, o Giovanni Barontini, podem procurar por ele nas redes sociais, é Giovanni com 2 N's e Barontini se escreve como se fala mesmo. O Giovanni era o cara que estava encarregado das mudanças climáticas. A Ernst Young tinha uma força-tarefa internacional de mudanças climáticas, e o sócio que me contratou falou, eu gostaria que você fosse meio que backup dele, porque ele está sozinho no que ele faz e você no que você faz. E esse sócio tentou me explicar o que era, só que ele me explicou de um jeito meio quadrado, e eu falei, gente, eles querem vender a arte. Essa gente é louca, eu não quero saber conversar com esse cara. Até que 2 semanas depois ele me pegou de jeito no cafezinho, né? Aquela coisa. Claro que eu não estou ocupado, estou tomando café, não estou ocupado. E me pegou para conversar sobre isso. Aí ele me explicou direito. E eu estou contando essa história porque esse foi um dos momentos de clique, que quando ele me explicou o que era desenvolvimento sustentável, o que era o protocolo de Kyoto, isso eu estou falando do ano 2000, há 20 anos atrás. Nossa. Me deu um estalo, eu falei, gente, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Isso é sensacional. Aí eu tratei de me educar, de me qualificar nisso, e isso rendeu muitos frutos. Por exemplo, dessa oportunidade eu trabalhei para a ONU 2 vezes, sendo contratado para desenvolver programas em sustentabilidade. Da sustentabilidade, naquele momento, eu tinha meio que chegado no teto do que era possível fazer, desenvolver projetos, consultoria, etc. Faltava o comércio de carbono. Aí ficou meio que um limbo no mercado. Eu, por 1 ano, trabalhei numa ONG, e até que um ex-executivo do Banco Real, o saudoso e querido Vitor Hugo Camphorst, você deve lembrar dele, que conheceu o Giovanni, disse para o Giovanni, escuta, eu preciso contratar um executivo para cuidar de comércio de carbono aqui no banco. Ele falou, tem uma pessoa para te indicar. Fui para o banco. Chegou lá e me apaixonei pelo universo do mercado financeiro. Falei, gente, tem uma oportunidade imensa aqui, não é só para carbono. O banco tinha essa pegada grande de sustentabilidade. Vamos desenvolver negócio para sustentabilidade. Foi quando a gente se conheceu. Você querendo fazer um monte de coisa na agência. Bom, essa maluquice... Então, eu ir parar na engenharia de produção é um caminho lógico do desenvolvimento de negócio. Porque engenharia de produção é uma ciência irmã da administração de empresas. A diferença é que produção deriva de exatas e administração deriva de humanas. Então, a gente, na produção, não tem algumas coisas, como, por exemplo, gestão de pessoas, que é tema dentro de administração. Né? A gente estuda matemática de um jeito mais amplo na engenharia do que se estuda em administração. A administração tem um foco bastante específico, assim como economia, etc. Então, contando isso para pessoas da nossa geração, as pessoas olham para a minha cara e torcem o nariz. Porque você sabe que para as pessoas da nossa geração, fazer o que você fez... Você fala nossa geração, mas você tem 10 anos menos que eu, né? Não é assim também, não. Não é assim também, não. Mas, de qualquer maneira, é isso. As pessoas torcem o nariz porque o que era esperado? O Luiz Eduardo se formou,
arrumou um emprego no banco, casou, teve filho, e você vai morrer no banco. Você vai se aposentar. No máximo, você vai trocar do banco A para o banco B. Mas era a lógica profissional. Ou você fazia direito, como é o meu caso, como assim você não vai ser advogado? Né? Então, você vai ser advogado, você vai ser delegado de polícia, você vai ser promotor de justiça, você vai ser juiz. Era isso a vida. Só que quando, só para encerrar essa fala enorme, eu vou conversar com jovens, o cara que está indo para a universidade, o cara que está na universidade, e eu conto isso para ele, cara, você pode transicionar. Você pode gostar de música e gostar de administração, não tem problema. Você pode fazer das duas coisas uma carreira. O olho deles brilha. Porque esses jovens são filhos de uma geração que foi educada para acreditar nisso que eu comentei antes. Ó, você fez medicina, você vai ser médico. Ponto. Acabou. Sua vida... E absolutamente não acabou. Totalmente não acabou. Quer dizer, agora que está começando a ficar divertido, né? Que você fez administração, depois você fez direito, e depois você faz faculdade de música, e você vira dono do estúdio. Não, quer ver? Uma história. Por exemplo, quando eu estava no banco, que nós nos conhecemos, eu tinha entrado um pouco antes que você, eu tinha entrado em 2004, no final de 2004, saí no final de 2007. Fiquei mais ou menos 3 anos, pouco menos de 3 anos. Eu cheguei no banco como gerente geral de agência, uma agência bacana, lá no Campo Belo, aqui em São Paulo, e sem estratégia nenhuma. Eu tinha ficado 3 anos fora de banco, sem estratégia nenhuma. Eu não conhecia o bairro, eu não conhecia o banco, porque eu era do Sudameris, tinha ficado 3 anos fora e voltado para a BN Real, que tinha comprado o Sudameris, mas estava funcionando bem distinto ainda. E eu, assim, com uma equipe de 6 gerentes, eu falei, vamos ver o que vai... Vamos abrir a porta da lojinha e ver o que rola, né, meu? O que acontece? Na primeira semana, lá pelo 3º, 4º dia de trabalho, o meu diretor regional me ligou. Luiz, está tendo um evento aí de sustentabilidade lá no Parque de Exposições lá do Center Norte, lá, e o banco está pedindo para mandar alguém da área comercial. Tipo assim, sabe? Estão enchendo o saco. Desse jeito. Ó, o banco está pedindo para mandar alguém aqui. Você quer ir lá ver o que é esse negócio e tal? E eu falei, quem sabe, né? Até sair alguma coisa. Eu peguei, chamei um gerente de pessoa jurídica, falei, bicho, vai para lá. Eu estava fazendo alguma coisa que eu não podia parar, falei, vai já, sente o ambiente lá, vai para o stand do banco, se apresenta lá tal, e me liga. Vê se vale a pena ou não vale a pena. O cara se entusiasmou e me ligou umas 2 horas depois, chefe, vem para cá, que é o canal. E nós mergulhamos nisso de um jeito que nós viramos uma agência referência do banco. Tanto que era engraçado que chegava coisa na área de vocês lá dentro. Até antes de você só falar com alguém comercial, vai no Luiz Eduardo. Vai lá. Tinha agência enorme embaixo do prédio da direção central da Paulista, tinha agência lá. Os caras mandavam ir lá no Campo Belo. Então, por quê? É um senso de oportunidade que o jovem tem isso muito... Eu já não era jovem, não. Mas o jovem tem isso muito, muito forte e tem medo de assumir. Outro dia eu recebi uma consulta de orientação de carreira. O cara me falou o seguinte, que ele é engenheiro civil e por causa agora da crise do Covid, da quarentena aí, ele estava com dificuldade de trabalho e recebeu uma oportunidade na área de automação. Foi trabalhar com catraca e controle de acesso e tal. Com isso, ele recebeu uma proposta no mesmo segmento aí para instalar uns equipamentos de automação em Itaipu. O que eu achava dele se especializar em automação? E eu falei, porra, vai, se especializa em automação, mas não esquece que você é engenheiro civil. Porque não precisa ser uma virada de chave radical. Você pode agregar conhecimento, agregar valor daquela sua... Nesse caso, que as duas profissões se falam, né? Como no seu caso, um advogado que vai fazer contrato de
crédito de carbono, tal, né? Tudo a ver, né, meu? Tudo a ver. Então, o negócio é não virar a chave. Como eu fui gerente de banco, fui trabalhar com negócios sustentáveis dentro do banco. Né? Meus amigos falavam, pô, você é louco, você é o cara que abraça a árvore, não sei o que e tal. Minha agência estava detonando, estava explodindo. Né? Porque todo mundo em crise lá e os negócios sustentáveis não paravam. Naquela época estava bombando. Então, eu acho que os jovens têm, eu queria a sua opinião a respeito disso, os jovens têm esse senso de oportunidade forte, mas meio contaminado por essa cultura de que você escolhe uma carreira acadêmica, você escolhe uma carreira de formação, nem acadêmica, não é porque ele vai fazer a faculdade e vai sair para o mercado. E tem que trabalhar nisso o resto da vida. Como você percebe isso? O que você acha disso? Eu percebo que os jovens ainda são... o jovem, na verdade, ele é um quadro em branco, né? Todo adolescente, todo jovem, nesse momento, até a universidade. E que é desenhado, ele é esboçado pelos pais. E muitos jovens acabam captando um medo que é dos pais. Você estava falando, eu estava lembrando do professor Mário Sérgio Cortella, quando ele conta, quando ele deu notícia para o pai dele que ele ia fazer filosofia. É a mesma coisa. Você pensa o seguinte, o sujeito tem um filho, esse sujeito pagou os colégios mais caros para esse menino, a vida inteira. Um garoto tem 17 anos, ele estudou ali no Porto Seguro, colégio caríssimo e tal. Ele chega, pai, eu decidi vestibular, eu vou prestar filosofia. O pai dele vai dar um grito. Como filosofia? Só que esse cara vai dar um grito porque ele não tem ideia do que é filosofia e do que pode ser feito com isso. Então, os jovens, a minha percepção é essa. E quando eu falo para jovens, e falo, olha, vocês precisam começar, faculdade é legal, é bacana em festa de faculdade, é muito bacana, não perco nenhuma, porque eu não perdi nenhuma, mas não esqueçam que esse é um momento de definições na vida de vocês. Vocês estão começando a se qualificar. Então, vocês precisam levar a sério isso. E precisam começar a pensar na carreira de vocês. Agora, não conversem sobre a carreira de vocês com os vossos pais, a menos que os pais de vocês sejam gestores de RH. Esse é um vídeo impróprio para pais. Eles vão falar bobagem. Então, eles vão querer dar palpite, porque são pai e mãe, você escuta o palpite, fala, pois não, e desconsidera. E vá atrás de profissionais como você, que sabem o que estão falando de gestão de carreira, porque é isso que a gente está falando. Você acabou de falar. O camarada, ele fez engenharia, vai para automação. Pelo amor de Deus, não vira a chave. Cara, você tem engenheiro civil, esse cara tem toda a capacidade de projetar uma indústria com automação. Ele junta as duas coisas. Ele é um cara capaz de supervisionar a implementação de máquinas numa indústria, do ponto de vista da engenharia. Pô, esse cara ele está agregando. Então, o que eu falo sempre para os jovens é: façam o que eu fiz, agrega. Não é porque eu fiz direito que eu fui fazer pós-graduação em direito. Direito, você já sabe, você já se formou nisso. Faz uma pós em outra área para complementar. Você vai trabalhar com empresas, com contratos, como eu fiz, faça uma pós em economia ou em administração, para você entender, começar a entender o seu cliente, para você ter uma oferta melhor para o seu cliente, para você entender melhor o que ele está dizendo. Você não precisa deixar de ser advogado. Exato. E tem outro motivo, Luiz. Ou você fez administração, faça direito, para você começar a entender como é que você faz negócio, como é que você faz a coisa acontecer, as oportunidades. Porque é muito importante isso. Eu não sou advogado há 25 anos que eu não advogo. Mas o direito ainda é uma ferramenta importantíssima para mim. A visão que eu tenho de mundo, de lei, do que é possível, do que não é possível, de contrato. Cara, isso eu não esqueço. Assim como eu tenho certeza que todo o seu passado em banco, no mercado financeiro, só soma, só agrega. Viu, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho um amigo que fala que todo mundo, todo profissional, em algum momento da vida, tinha que fazer um curso de direito, né? Eu abomino isso, mas eu entendo por que ele fala isso. Viu? Mas tem outro motivo pelo qual eu acho que ficar se especializando na mesma coisa, até tenho falado bastante sobre isso ultimamente.
Eu falo assim, você ficar muito bom numa coisa só, o conceito de especialização é bom, mas não é É, bom para a carreira, não é bom para tudo, não é bom a todo momento. Quer dizer, no banco a gente falava isso. Por exemplo, vocês eram das áreas de matriz, lá, no Sudamérica a gente chamava de órgão de apoio. A gente falava uhum, que vocês tinham que saber muito de pouca coisa e nós, na agência, tínhamos que saber pouco de muita coisa. Então, o cara ia falar de leasing, a gente tinha que saber, ia falar de sustentabilidade, a gente tinha que saber, ia é, falar de cartão de crédito, a gente tinha que saber, só que lá na matriz tem um cara que fala só de cartão de crédito, só de leasing, só de sustentabilidade e tal. Então, hoje, você ser o cara que sabe muito de pouca coisa não é bom. Por quê? Porque pela dinâmica não, do mercado, por tudo que está acontecendo em termos de tecnologia e informação e tal, tem profissões que estão sumindo. tem. O cara que é muito bom numa dessas profissões que estão sumindo, o que ele faz com a vida, sabe? Então, no primeiro momento, se você está super engessado, super apoiado e confiante na tua capacidade técnica, a tendência é ficar, não, porque isso tem valor, porque isso é meu. Eu vejo muito isso. Não, porque Sim, isso assim, é uma potencialidade minha e eu não tenho que ser reconhecido por isso, só que o mercado não reconhece mais. não reconhece mais. O Exatamente. apego, nesse caso, é uma Você, merda. você não pode ser viúva da sua profissão, né? Você não pode ser essa coisa. Ah, mas 20 anos eu me dediquei, fiz 2 especializações, agora não existe. Cara, agora mudou. Isso é outra área de especialização minha, que é a gestão da mudança. E eu falo sempre, olha, a única coisa que você tem que saber com relação à gestão da mudança é que a mudança sempre acontece. Mesmo que você não queira. Ela vai acontecer. Então é isso. E pegando esse gancho nisso que você falou de profissões que estão desaparecendo, a engenharia mecânica, ela sofrerá, das engenharias, é que sofrerá as mudanças mais profundas daqui a pouquíssimo tempo. Pouquíssimo que eu estou falando assim, 1 ano, 2 anos. Porque a tal da manufatura aditiva, que é o nome técnico para impressão 3D, todo mundo fala impressão 3D, o nome técnico é manufatura aditiva. Bonito, hein? Manufatura aditiva acaba com um monte de coisa da engenharia mecânica. Por exemplo, a Airbus, desde 2014, portanto, há 6 anos, a Airbus, os aviões da Airbus já voam com peças de metal que são produzidas por manufatura aditiva. Então, veja, é um troço sério, porque é peça para avião, um troço que tem certificação aeronáutica, é coisa séria, e é feita numa impressora. É uma empresa em Hamburgo, na Alemanha, que faz essas peças para a Airbus. O que isso quer dizer? Quer dizer que a turma que vem da mecânica acabou, por exemplo, fundição. Acabou. Acabou usinagem. Para quê? Você simplesmente plota o metal ali e está pronta a peça. Você tem uma quantidade de resíduo ridícula, pequena. Acabou. Acabou isso daí. A engenharia mecânica vai ser muito mais focada em projetos, em desenvolvimento de equipamentos novos nesse sentido do que, olha, torno, fresa, furadeira, aproveita para ver, vai visitar uma fábrica que tem, porque não haverá. Ah, mas esse troço de manufatura aditiva, você tem um futuro. Gente, a Airbus voa desde 2014. A Boeing lançou há pouco tempo a versão nova do 777, que ele tem a asa maior e tem uma questão aeronáutica de classificação da aeronave, então para os aeroportos não serem obrigados a fazer mudança, a Boeing colocou a ponta da asa, ela dobra. Como ela dobra, o avião continua na mesma categoria. Na hora que ele vai decolar, ele abre e fica com a asa maior. Bom, é uma peça de 3 metros em cada ponta. Atualmente, a maior peça do mundo fabricada por manufatura aditiva. E eu estou citando a aviação, porque a aviação é um troço muito sério. É igual a indústria de petróleo, né? Plataforma de petróleo. Todo equipamento tem que ter uma Qualquer qualificação muito... incidente nisso daí tem consequências drásticas. Gravíssimas, Não, drásticas. mas Então, aí eu trago para um universo mais conhecido.
conhecido não, mais próximo da gente. Por exemplo, eu que trabalho bastante com as empresas de manutenção e tal, eu vejo que a engenharia mecânica ela é muito usada na área de refrigeração. Então, imagina Sim. os edifícios mais modernos. Felizmente, eu trabalho com algumas dessas empresas que administram esses prédios de primeiríssima linha. O negócio agora é mecatrônica, porque assim, os aparelhos de ar-condicionado dessas empresas, ele tem um componente mecânico importante lá, que são os compressores e tudo mais, mas a eletrônica deles é tão grande que a especialização passa a ser outra. Não é mais o engenheiro mecânico tradicional que a gente... Não é o cara que vai trocar o gás. Não é. Então, assim, já evoluiu para a mecatrônica já faz tempo. Tem essa Sim. questão como chama a impressora? A manufatura aditiva. Manufatura aditiva, adorei isso. Mas, assim, então, o que é legal? O que eu recomendo para as pessoas que interagem comigo falando sobre carreira? Não é fácil, mas é perceber os rumos que o teu segmento ou aquilo que você gostaria de fazer está seguindo, está tomando. Sim. Porque quando seguir a manada é um problema, né? Vamos falar aí de um caso fácil de exemplificar. Você abrir uma franquia de paleteria na hora que tem 532 na cidade, é prejuízo certo. Né? O cara que abriu primeiro também fechou, mas ganhou dinheiro. Ganhou dinheiro, exatamente. No interior a gente fala que quem chega primeiro bebe água mais limpa, né? O boi que chega bebe água mais limpa. bebe água mais limpa. Então, não, quer dizer, cara, esse exemplo... Você tem que ser um desbravador de mercado? Não precisa ser um desbravador de mercado. Entenda para onde está indo para não ter que correr atrás, depois chegar por último. Ou ter a criatividade de fazer uma coisa que um monte de gente já faz diferente. Esse exemplo da paleteria que você deu é perfeito. Luiz, o que é a tal da paleta? Cara, é picolé. Aquilo é picolé. Doce pra caramba e virou... Só que o cara inventou um picolé diferente e vendeu bem mais caro que todo mundo, cara. Eu estava em São Paulo quando esse troço começou, me lembro, fui almoçar com os colegas ali na Paulista, na região da Paulista, nós vamos tomar paleta, será essa paleta? Quando eu vi, eu falei, gente, chama picolé. Não, só que é paleta. Pô, picolé é igual a história do Rafinha Bastos com a Inhabenta da Copenhague, né? Teta de nega, mas chamaram de Inhabenta porque tem outro preço. Exatamente. Mas sempre foi isso daí. E na profissão é isso, né? Quer dizer, por exemplo, quando você lá em 2000 percebeu o movimento da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, tem gente que ficou só nisso mesmo e fez carreira, e está muito bem. Mas começou lá atrás, né? Quer dizer, quem chega e aproveita a onda, né? Você pode até surfar a onda ali, mas não vai ter, é igual o bar da moda, né? A profissão tem muito disso, né? O conceito do bar da moda, até eu aprendi isso há um tempo atrás com meu filho, né? Meu filho é um case legal de profissão também, de carreira, mas ele tem uma CrossFit. E aí ele é praticante de CrossFit lá dos primórdios, dos primeiros do Brasil e tal. E aí, quando ele foi abrir a CrossFit dele, falava assim, mas já tem um monte de CrossFit. Ele falava, CrossFit vai ser igual o bar da moda. Você abre, os aficionados vão, o negócio fica legal, os caras adoram, tem aquela turma que ama aquilo de verdade, aquele bar, um bar temático e tal. Aí vira moda, todo mundo vai, aí enche o saco, os que não são apaixonados saem e continua são apaixonados, continua aqueles que são do negócio. A turma continua que são... Aconteceu mais ou menos isso com a sustentabilidade no Brasil, teve um boom, aí saiu um monte de gente por questões também de incentivo, questões práticas da economia e tal, mas muito porque assim não fazia sentido de verdade para as pessoas, né? O cara entrou porque foi uma oportunidade e depois saiu. Não, foi oportunidade. O cara vê que essa questão que eu comentei lá atrás, que você falou no começo, né, que a gente estava falando da minha mudança de carreira, do clique, daquela coisa, pô, isso faz sentido para mim. Se não faz sentido, e sustentabilidade já está num nível, mudança do clima, que assim,
está passando já... na academia ainda é um grande assunto. O meu de pesquisa é em modelagem matemática com sustentabilidade e tal. Mas olhando muito mais do ponto de vista acadêmico, que tem muitas questões interessantes. Nossa, isso dava horas de conversa nossa aqui. Mas, do ponto de vista da empresa, quando você vê, quem se interessar é só procurar no YouTube, tem uma entrevista do Larry Fink, Fink com F-I-N-K. Ele é presidente do BlackRock. BlackRock é o maior gestor de ativos financeiros do mundo. Ele administra alguns trilhões de dólares, que é um gestor de fundo de pensão privado. E esse cara falando no Fórum Econômico Mundial de Davos, dizendo o seguinte, olha, sustentabilidade, mudança do clima, é sim ou sim, ponto final. Porque os meus clientes, ele está falando de alguns trilhões de dólares que ele administra, ele não está de olho na especulação, na bolsa, está acontecendo hoje, ele não está de olho na moda, no produto da moda, que sobe, se desce, se é o computador da Apple, se é o celular da Motorola, não. Ele está de olho, é um cara que investe para aposentadoria. Ele está de olho no longo prazo. Ele quer dividendos no longo prazo. Então, este cara está... Então, ele olha os investimentos que ele faz no longo prazo. E ele diz, cara, quem não fizer isso, eu vou desinvestir. Porque essa empresa vai ralar. Acabou. Fim. Simples assim. E muitas coisas têm mudado, pegando essa coisa da mudança do jovem, você vê. Nós dois gostamos muito de música. E a gente é de um tempo em que, quando a gente lia uma notícia em alguma publicação especializada e tal, alguma coisa do tipo, sei lá, o Sting tem um estúdio na casa dele. A gente ficava todo mundo de cara. Né? Uau! Meu! Cara de estúdio na casa dele! Uau! Porque estúdio era aquela coisa com uma cabine, com isolamento, uma baita mesa de som, um monte de equipamento. Cara, desculpa. Hoje, qualquer um que quiser investir pouco dinheiro tem em casa um estúdio show, gravando muito bem. Então, cara, isso mudou completamente a lógica da indústria fonográfica. O Spotify pegou toda a indústria fonográfica, todo aquele mercado tradicional que era de um jeito e falou, sai da frente que eu estou chegando. Então, você sabe, eu trabalhei esses 3 anos que eu fiquei fora de banco, que eu falei entre o Sudameris e o ABN Real, eu fui diretor de uma gravadora. E eu falava lá naquela época, de 2002 a 2004, comecinho de 2002 ao final de 2004, eu falava que a gente se preparar que o CD ia acabar. Né? E aí o pessoal, não, imagina, tal. E eu não sabia ainda como que ia acabar, mas eu sabia que ia acabar. Então eu falava assim, para com a utopia do pirata, né? O pessoal louco com ser pirata. Eu falei, o artista é ótimo que venda pirata, porque o artista ele vive de CD, ele está ficando popular. Ele vive de show. Quanto mais pirata vender, mais show ele vende. E a gente, como gravadora, não participava do show. Aí eu falava, vamos partir para o show, né? Os caras, você é louco, você não sabe o trabalho que dá fazer show. Eu falei, peraí, você quer não ter trabalho ou você quer ganhar dinheiro? Né? Trabalhar dá trabalho. E hoje, eu vendo agora o que está acontecendo nesse momento de quarentena, olha as lives que os caras estão fazendo no apartamento, bicho. No apartamento, É inacreditável. Não, a qualidade do som, da imagem. Tudo. E com milhões de espectadores, milhões, mais que milhões de televisão. Então eu muito falo, mais. Olha só, naquele momento lá eu estava certo, hoje talvez eu não tivesse tão certo assim. Vamos investir no show. Não, mas eu acho que você está. Eu acho que você está sim. Muda a mídia, muda o meio, né? Muda a mídia. Eu estava tendo essa conversa semana passada com o meu barbeiro. Meu barbeiro é um jovem sábio. Eu estava cortando o cabelo, os dois de máscara, os dois de luva, ele cortando meu cabelo e a gente assistindo um jogo de futebol. Botamos um jogo na TV, estava passando alguma coisa da Bundesliga lá da Alemanha, bota aí, eu não acompanho os próximos só para... E aí nós dois começamos a conversar daquilo pelo seguinte, o estádio estava vazio, só tinha os dois times. Pô, que legal, os caras com certeza, todo mundo testou negativo para Covid, a arbitragem, os dois times só estão... Voltaram por isso. Pois é, cara. Aí eu lembrei dessas lives. Falei, olha só, se esses times
sacarem a oportunidade que está tendo por conta dessa pandemia, eles nunca mais vão vender direito de imagem para televisão. Eles vão passar a transmitir live por alguma plataforma, YouTube, Instagram, enfim, tem várias que podem fazer isso. Se você vender o ingresso do jogo, imagina, não sei quanto deve custar isso na Europa, sei lá, uns 30 euros, 50 euros, não sei quanto custa o ingresso do jogo lá. Se você vender a 1 euro o ingresso, quantos lugares tem um estádio? 50 mil lugares, 80 mil lugares? Então você sabe quanto é a tua renda ali. Se você pegar 50 euros e multiplicar por X mil que você tem, ali a tua renda é aquela, ponto final. Se você vender por 1 euro o ingresso, você pode ter 4 milhões, 5 milhões de espectadores, como esses shows, essas lives dos músicos têm tido. Você vai ter uma renda. Que jogo de futebol que já teve uma plateia dessa no mundo? E as pessoas vão pagar. Bom. Porque quem é aficionado por futebol, eu conheço um cara que é desesperado pelo campeonato italiano, ele adora o futebol italiano, ele assiste direto e tal. Só que esse cara, claro, ele não vai pegar um avião daqui para sair da Itália para ir ver a Inter de Milão jogar e voltar. Não vai. Se ele puder ir para a Itália de férias, ele vai numa época que ou é inverno na Itália e os preços dos ingressos estão caríssimos, ele não vai querer ir no inverno, ele vai no verão quando não tem campeonato. Então, esse cara, a chance dele ir lá assistir um jogo é muito pequena. Ele assiste pela TV, pelo canal pago. Se esse cara tiver a chance de pagar 1 euro por jogo, ele vai assistir todos os jogos de todos os times, porque com 50 euros que ele pagaria em um jogo, é 50 jogos. Então, essa lógica tende a mudar. O que você falou da refrigeração, né? A empresa que é para o cliente, ao invés de ela oferecer o serviço de manutenção de ar-condicionado, ela pode chegar e dizer, olha, vamos fazer o seguinte, eu refrigero o prédio para você. Eu boto o meu equipamento de ar-condicionado aqui e eu refrigero você. Aí essa empresa vai ter um contrato com o produtor do equipamento e falar, cara, é o seguinte, nós temos uma parceria que eu quero ter o melhor equipamento sempre, o cara que produz o ar-condicionado fala, precisamos reciclar esse próximo, a manufatura aditiva que a gente falou. Você pode ter, igual tem gráfica expressa, igual tem Alpha Graphics aí. Reposição de peça. Você chega com um pendrive lá e fala, seu Luiz, eu preciso dessa peça aqui. Pois ó, eu imprimo em aço, alumínio, bronze e cobre, por exemplo. Como tem impressão a jato de tinta, laser, no papel, você fala, eu preciso dessa peça. O cara vem daqui 1 hora, o cara faz a peça perto do local onde você está dando manutenção. Então, os jovens precisam estar atentos a esses movimentos todos, essas mudanças todas. O problema, Lombardi, o problema, né? Um dos problemas, tem vários problemas aí, mas cultural, como a gente falou, que vem dos pais e tal, e é o apego, né? Quer dizer, aquilo que eu acredito é verdadeiro para mim e eu reluto em mudar. Por quê? Porque você trabalha com gestão de mudança e você sabe que mudar é difícil, mudar é ruim, cara. Mudar eu tenho um artigo que eu escrevi faz um tempo já e está publicado em algumas mídias, que chama Zona de Conforto, onde morrem os sonhos. E eu me refiro a isso lembrando também do banco. Quando eu falava que eu ia sair do banco, as pessoas falavam para mim da gaiola de ouro, né? Que no banco a gente estava na gaiola de ouro. É de ouro, mas é gaiola. Quer dizer, você ganha tem um monte de benefício. Na área comercial era uma festa, mas é gaiola, cara. Você está preso lá. Gaiola. Tem um limitador, não um limitador de ética, nada disso, porque isso aí não precisa ter. Não. Né? Cada um tem o seu. Mas a atuação como pessoa, como profissional, é muito limitada quando você é um assalariado mandado. Então, eu lembro que na época da sustentabilidade lá, e eu sou um desses que passei pela sustentabilidade, mas você vai lembrar que o meu tema na sustentabilidade era liderança sustentável. Então, o meu tema é liderança. Né? O que eu fiz? Quando deixou de fazer sentido para mim a cena da sustentabilidade, por uma série de fatores, inclusive uma sociedade que eu tinha que eu desmanchei, a essência do líder sustentável que eu falava, que eu criei com aquele meu sócio na época,
continuou sendo o meu tema de trabalho. Então, hoje eu trabalho a liderança, que eu acho que, independente de estar falando de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, é o líder que, na minha opinião, que no meu conceito, toda empresa tem que ter. Então, se é trabalhando com a pegada da sustentabilidade, na cena da sustentabilidade, ou trabalhando no mundo corporativo de forma geral, eu acho até que desse jeito eu atinjo muito mais pessoas, Sim. muito mais empresas, do que se eu estivesse focando no tema sustentabilidade, que para muitas empresas não faz sentido ainda. Então, assim, o que me move, na verdade, é trabalhar as pessoas, né? Tanto que eu acho legal essa questão de você tá trabalhando, tá dando aula fez mestrado e está trabalhando na Unesp, na Faculdade de Engenharia de Produção, porque a minha formação, a pós-graduação mais importante que eu fiz para mim, para a carreira que eu sigo agora, foi na Faculdade de Engenharia de Produção da Universidade Federal de São Carlos, um curso de gestão de pessoas, porque chegaram à conclusão lá internamente na universidade de que os recursos e tecnologias, processos e tudo mais estava igual e acessível para todo mundo, para todas as empresas. O diferencial era o diferencial humano, né? Ou seja, você pode ter dinheiro ou não ter dinheiro, porque tem muitos processos e insumos que estão muito baratos, você consegue ter acesso a insumo que a maioria das empresas tem, mas não consegue uma boa produção, uma boa produtividade, uma boa qualidade de produto final, se teus funcionários, a tua equipe não estiver devidamente engajada, comprometida e com a visão direcionada para a tua visão como empresário, como líder e tal. E foi com base nisso que uma faculdade de engenharia de produção fez o melhor curso de gestão de pessoas que eu fiz, né? Então, o título do curso era Gestão Organizacional e Recursos Humanos. Quer dizer, era 100% gestão. A gente não tinha aula de nada de engenharia, sabe? Era 100% gestão. E tudo com os professores da UFSCar, da área de engenharia de produção. Então, eu falo assim, não dá para desconsiderar isso, né, cara? O componente humano hoje nas empresas, e passando por tudo isso que você falou aí, a criatividade, o que fazer com isso, aceitar inovação, propor inovação. Às vezes você está vendo um negócio que não funciona, não, mas assim que é assim, não é minha função, e vai ficando, e vai se contaminando por um ambiente viciado, um ambiente antigo, um ambiente velho, né? Produção, indústria, é o motor do mundo e é o inferno na Terra, porque tem coisa que não evolui, que não anda. Não, mas, enfim, fiz um discurso agora. Não, mas isso daí que você está falando faz todo sentido pelo seguinte, o medo, né? Olhando para o lado da pessoa, do indivíduo, o que é que fomenta, incita, dispara e alimenta o medo? São crenças que são limitantes. A principal crença limitante, e que em grandes organizações, como nós dois já tivemos oportunidade de trabalhar, você verifica muito claramente o seguinte: essa crença limitante, a crença limitante, que é o fundamento da zona de conforto, o que é? Não está todo mundo feliz? Não está todo mundo empregado? Não está todo mundo pagando as contas, tirando férias, cuidando da família? Então fica quieto, não se mexe, deixa como está. Então vamos fazer um esforço para manter do jeito que está, que é para todo mundo se manter como está. E mudança, você citou bem, você falou gestão da mudança. Cara, o processo de gestão da mudança gera tudo, mas o que mais gera é resistência. Por esse motivo que eu estou colocando. A tal da zona de conforto é isso. Por isso que quando você diz que ia sair do banco, as pessoas, que é isso? Como assim? Você trabalha no banco, abandonar um emprego desse? Então, gente, o mundo é maior que isso. Tem muito mais coisa aí fora. E o que eu sei fazer serve em um monte de lugares. E as pessoas perdem de vista que se a transformação, se todo mundo se der as mãos para colaborar e para transformar a realidade sempre em algo melhor, todo mundo ganha. Você não perde. Saindo da zona de conforto coletivamente, todo mundo ganha. E tem uma questão muito importante. O mundo
e essa pandemia está deixando isso muito claro. O mundo, né, em 15 de março, acabou o mundo que a gente conhecia, que era um mundo baseado na competição. Dia 15 de março começou um mundo novo, que é baseado na colaboração. E a vantagem de ser um mundo novo é que a gente vai construir do jeito que a gente quiser. Só que esse mundo novo tem algumas premissas para a gente construir ele do jeito que a gente quiser. E uma delas é essa, colaboração. Não dá mais para você... Essa competição faca no dente, ela não existe mais, ela não tem mais lugar. Então, empresas que colaboram com empresas, inclusive do mesmo setor, não precisam ser concorrentes, mas do mesmo setor, isso fará cada vez mais sentido. Eu conheci nos Estados Unidos uma pequena empresa, aliás, duas pequenas empresas do setor de moda. Uma delas fazia acessórios para bicicleta, que é uma cidade nos Estados Unidos que privilegia muito o transporte coletivo e de maneira sustentável. Então, muita gente anda muito de bicicleta. Então, o comércio de bicicletas e de acessórios é muito grande. Então, essa empresa faz acessórios para bicicleta, bolsas para pendurar na bicicleta, para você levar, enfim, como aqueles alforjes que usam em moto, né? Sei lá o que você quiser, documento, roupa, enfim. E mais um monte de coisa. E uma outra empresa que produzia, que comercializava, na verdade, acessórios femininos, bolsas, cinto, carteira, esse tipo de coisa. Essas duas empresas fizeram algo que foi absolutamente inovador, mas elas só conseguiram fazer porque elas estavam num ambiente que favorece a inovação e onde a legislação não bota o pé no pescoço do empreendedor, ao contrário, ela se adequa para favorecer o empreendimento. O que eles fizeram? Essas duas empresas, os donos dessas duas empresas perceberam que o que eles precisavam em termos de mão de obra e equipamento era a mesma coisa. Porque um fazia bolsa feminina, bolsa tiracolo, mochila, o outro fazia acessório para bicicleta, mas que é mais ou menos a mesma coisa. Então, o operário que faz o corte do material, a costura, que coloca rebite, que é o mesmo tipo de mão de obra. E o mesmo tipo de equipamento. Então, o que é que eles fizeram? Eles investiram numa oficina comum. Então, tinha uma mesa de corte, uma máquina de costura, era um para tudo. Se fosse aqui, ia ser processado por estar explorando. Não, todos os sindicatos iam processar. Porque, principalmente, lá o que eles fizeram foi o seguinte, os funcionários eram os mesmos. Veja, a lei brasileira não proíbe que você tenha dois empregos. Mas trabalhar ao mesmo tempo, concomitantemente, para duas empresas, cara, todo mundo iam te matar. E lá estava todo mundo muito bem obrigado. Porque o que acontece? O cara do acessório feminino precisava daquela mão de obra, precisava daqueles equipamentos, mas ia ter ociosidade. O da bicicleta, idem. Cara, eles se juntaram. Então, se você perguntava, quando você perguntava para a costureira para quem você trabalha, eu trabalho para ele e para ele. Trabalho para os dois, para as duas empresas. Bom, mas quem que assina a carteira? Os dois. Quem que paga o salário? Os dois. Tem modelo que está por vir aqui, a gente não conhece ainda. Quer dizer, já tem... A gente não conhece. Aí é lá de Portland? Lá de Portland. E aí o que acontece? Veja, não tem ninguém sacaneando o empregado, o cara está registrado, está recebendo, está com a seguridade social. Trabalhando, cara, é o que é mais importante. Trabalhando. Ponto final. Mas ele pode. Mas aqui no Brasil, sabe o que vai acontecer? Vão vir com o discurso, não, mas poderiam ser 2 postos de trabalho. Cara, não vai ser. Não tem. Acabou. Acabou. Luiz, eu estava conversando outro dia com um amigo que você conhece, que trabalha, é executivo. Só um insight. Imagine o home office, para quantas pessoas dá para você trabalhar diferente? Exatamente. É esse o ponto onde eu ia chegar. Só que eu ia fazer um caminho diferente, que é o seguinte. Um amigo meu que você conhece, sem citar nomes, ele trabalha com um grande banco, sem citar nomes, banco, como todas as outras empresas, nós estamos de quarentena. Tudo bem. Quando começou, 2 meses atrás, eu conversando com ele, falei, cara, como é que vocês estão fazendo? Ele disse, olha, na sede do meu banco, trabalham todos os dias 17 mil pessoas. Atualmente estão indo trabalhar presencialmente 73 pessoas. Eu disse, bom, presumo que sejam as pessoas da manutenção predial, vigilantes, etc. E foi exatamente isso. O resto está todo mundo em casa. Eu falei, cara, eu demorei 3,5 segundos para sacar
que o seu banco não precisa de todas essas pessoas trabalhando fisicamente no mesmo lugar. Quanto tempo eles vão demorar para perceber? Em 2005, no Banco Real, eu falei isso. Todo o pessoal que era gerente de conta, que trabalhava na sede do banco onde eu trabalhava, eu disse uma vez o seguinte, falei, olha, sai mais barato. E olha, eu estou falando de uma época, gente, 2005, celular era caro, não tinha esses planos de celular que você fala com todo mundo pagando pacote só um valor, não tinha nada de internet, era caro. Tá? Naquela época eu disse o seguinte, fica mais barato para o banco se o banco pegar todos os gerentes de conta, todos os RMs e der dado, ó, um computador para você, tá aqui um laptop seu, não precisa devolver. Toma um celular, eu vou pagar a conta, para a mãe, não tem problema. Tá aqui, o celular do banco. E uma linha telefônica, e internet, perdão. Então tá aqui o computador, internet, celular. Você vai trabalhar da sua casa. Quando for necessário a gente fazer reunião de equipe, você vem aqui na sede, a gente faz a reunião e no mais, olha, rua. Porque é um cara que trabalha essencialmente na rua, visitando clientes, não tem necessidade dele atuar, ele pode acessar o sistema do banco, da casa dele, e ele teria muito mais flexibilidade, trabalharia mais feliz, etc. Porque naquele modelo, o que acontecia? O cara tinha que se deslocar da casa dele todo dia de manhã para chegar na sede do banco e dizer, oi, gente, tudo bem? Agora dá licença que eu estou saindo para poder visitar cliente. Me chamaram do louco. Agora, nós temos um banco inteiro, a administração toda do banco, 17 mil pessoas, trabalhando de casa. E aí cai nisso que você falou. Você trabalhando na sua casa, para quantas pessoas, quantas atividades você pode fazer concomitantemente? As pessoas precisam se abrir para isso. Eu vejo alguns problemas aí, mas eu concordo, tanto que eu me adiantei naquilo, né? Quanto dá para você... Mas, por exemplo, tem alguns problemas. O primeiro deles é que os próprios funcionários não querem. Não quer Ficar em home office. Eles querem ir para a empresa e tem, principalmente aqueles que já estão mais habituados, já estão numa fase mais avançada de carreira, ainda que não seja da nossa geração, mas tem o status, tem aquele negócio de ter minha sala, de ter... Então, tem muito disso. Eu vi muito dessa resistência, sabe? O banco, né? Um grande banco americano que atua no Brasil também determinou, sei lá, 2012, 2010, 2011, sei lá. Entre 2010 e 2012, determinou que um dia por semana todo funcionário da direção central lá tinha que fazer home office. Era uma briga. Os caras não queriam fazer home office porque era ruim, porque queria ir para o banco, enfim. Mas o outro fator é um fator que nós temos que aprender a fazer diferente, que é a criação de cultura. Quer dizer, uma das coisas que gera comprometimento, que gera senso de... que gera engajamento com as tuas metas, teus resultados, é o senso de pertencimento. Quando o cara está em casa, trabalhando para 3, 4, vai depender 100% da automotivação dessa pessoa. Aí que entra o meu trabalho e tal. Eu gosto que seja assim. Mas tem que ter em consideração. O cara está lá, ele não tem um compromisso... como que eu vou dizer assim? O compromisso formal está vinculado lá com o contrato de trabalho dele, seja qual for. Mas o senso de pertencimento, mesmo não estou achando um termo melhor para ilustrar isso, ele não se sente... Mas acho que é isso mesmo. Daquela organização, ele não se sente um membro daquele grupo, entendeu? Então, a empresa... Tem muitas empresas que não conseguem proporcionar isso dentro da própria empresa, que gera aqueles grupinhos, né, os que se identificam. Até grupinho de futebol, de torcida de escola de samba, de qualquer coisa, mas não a turma da empresa. Não a turma da empresa, Mas imagina isso cada um do seu lado. Mas é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer diferente, porque não tem retorno. Não tem retorno. Não tem, e eu digo para os meus alunos o seguinte... tornem-se profissionalmente um ativo para o mercado. Não fique esperando a empresa, seja ela onde for que você for trabalhar, a empresa primeiro, ela não é sua mãe, ela não tem obrigação de fazer nada por você, não tem obrigação de pagar um curso, não tem obrigação de te dar nada. Ela contrata suas horas de trabalho e paga. Acabou. Viva com isso. Fim. Você não tem que ficar esperando a oportunidade da empresa te mandar para fazer uma viagem para Salvador para poder conhecer Salvador. Você tem vontade de conhecer Salvador?
tira férias, vai para a Bahia. Não perturba. Segundo, seja uma unidade de trabalho independente. Tenha o seu computador, um computador bom, pessoal, em casa, não tem importância. Sua internet em casa boa, um bom celular e seja um ativo. Você pode trabalhar com mobilidade em qualquer lugar onde você for demandado. Inclusive no escritório da empresa, se eles quiserem, não tem problema. Eu venho aqui também. Se você quiser, eu trabalho de casa. Também não tem problema. Tá? Perfeito. Então, essa é a mentalidade nova do profissional. E acabar, é isso aí que você falou, o grupo da torcida da escola de samba, o grupinho do futebol, o grupinho de... E empresa grande tem muito isso, né, Luiz? Ah, Luiz, eu sei que você é amigo do Zé. Sim, eu sou amigo do Zé, do Tião, do Francisco, da Marieta, da Geralda. Eu sou amigo de todo mundo, cara. E as pessoas se referem a isso, te botando um rótulo, né? O Luiz Eduardo, ele é da turminha do tal coisa. Exatamente. Né? E isso é um negócio que tem criado problemas, né? No Brasil atualmente. Nós não vamos falar de política, mas faz tempo que está nisso, que é essa coisa do rótulo. Não, você gosta disso, então você não pode gostar disso. Não, gente, calma. Eu gosto, né? Claro. Eu gosto de macarrão, mas eu também gosto de goiabada. Posso gostar das duas coisas. Viu, Lombardi? Você falou aí, eu sempre falo, por isso que a matéria que eu proponho falar para as pessoas, inclusive eu vou falar no congresso lá da Engenharia de Produção aí da Unesp, sobre autogestão de carreira. Eu não acredito em outro tipo de gestão de carreira. Eu aprendi isso de uma maneira muito chatinha na época, mas que caiu a ficha assim imediatamente. Não foi igual você falou, demorou 3 segundos, como você demorou para entender a situação do banco. Mas eu terminei a minha graduação já mais maduro, eu comecei tarde a faculdade e já queria emendar uma pós-graduação. Liguei para um departamento do Banco Sudamérica que chamava Planejamento de Carreira. Departamento de Planejamento de Carreira. Legal, é lá que eu vou falar. É lá que bom. Que pós-graduação que vocês acham que eu devo fazer? Eu já era gerente de conta de banco e eu pensei em fazer comércio exterior, gestão de pessoas, finanças, ou tinha uma outra lá que eu não lembro o que era, tudo que interessava para banco. A moça que me atendeu lá falou assim, Luiz, escolhe você. Eu fiquei puto, né, meu? Eu falei, como assim? Pô, planejamento de carreira. Eu querendo me impulsionar projetar profissionalmente no banco. Estou pedindo orientação para o departamento específico. E aí eu falei isso para ela. Pô, né? Como assim? Luiz, e se amanhã você sair do banco? Você vai fazer a pós-graduação que nós mandamos você fazer? Eu falei, puta que pariu, como eu sou burro, bicho. E aí... não existe planejamento de carreira feito pela empresa. A autogestão de carreira, considerando tudo isso que você falou aí, e eu ponho um componente a mais nesse negócio. Eu falo assim, você tem que saber se você é útil ou se é necessário. Ser útil é ser braço. Tira um, põe outro, não faz diferença nenhuma. Eu preciso de alguém que processe esse equipamento aqui, opere esse equipamento aqui, e você vai lá e opera. Ser necessário é o cara que agrega valor. Ser necessário é o cara que ajuda a pensar estrategicamente, ajuda na inovação, enfim, tem uma visão maior do que aquele que foi dado para ele. Você tem que fazer isso daqui. O que mais você faz além disso? Tanto que eu falo muito para os meus clientes aqui. Eu falo, se você estiver fazendo magnificamente bem aquilo que você paga para fazer, parabéns. Por que eu vou te promover? Porque faz 30 anos que eu estou aqui, Mas você faz bem o que você paga para fazer. Eu te pago pelo que você faz. Acabou. O que você agrega valor para aquilo que você está, para a empresa que você está trabalhando, para o teu empregador aí? Como você falou, esse cara que tem essa retaguarda, ele se faz dessa forma, ele é o cara necessário. É o cara que tem mais flexibilidade, é o cara que tem uma visão superior, aquele cara que você tem que fazer home office. Quem está pronto? Ele está pronto, né? Pelo exemplo que você deu aí. Então, é diferente você ser...
Ah, eu sou muito bom, mas nunca sei por que eu não sou promovido. É porque você é muito bom no que você faz. É por isso que você... Você é muito bom no que você faz, exatamente. Parabéns. Por que eu vou te promover? É. Você tem que essa agregação de valor. E inovação é outra coisa interessante. Às vezes as pessoas me perguntam, né? Mas o que é inovação? Como é que eu faço para inovar? Gente, inovação é simples. Inovação, às vezes, é você inventar o iPhone. Às vezes é isso. Às vezes, é você convidar o cliente para tomar um café. Só isso. Inovar é melhorar a experiência que o cliente tem com o seu produto. Experiência é uma palavra meio prostituída hoje em dia, né? Porque tudo é experiência, né? Você vai para... Você senta para tomar um café, é uma experiência. Não quero experiência, eu quero tomar um café. Eu quero que o café seja bom, gostoso, esteja na temperatura que eu consiga beber sem me queimar inteiro, né? É isso. Mas a achar que é um pavê, né? Exatamente, só um café. É só isso. Mas a experiência, o que é? A experiência é como o teu cliente se relaciona com aquilo, com o produto que você vendeu para ele, seja uma caneta, seja um serviço, não importa. É fácil de usar, atende às expectativas dele, atende às necessidades dele, enfim, é isso. Às vezes, para inovar, você não precisa ter produto. Nada. Eu não precisa inventar nada. Inovação, cara, que assim, eu vou bem radical. Eu falo de Elon Musk. Elon Musk, ele é líder em 3 segmentos, um deles está meio patinando, mas em 2 certamente, mas ele é o cara do carro elétrico. A Tesla, que provocou hoje a indústria correu atrás disso, mas a Tesla que provocou isso. Sim. Né? Eu falo que eu sou do tempo, que sou do tempo. Qualquer um que está vivo escutando isso aqui hoje é desse tempo. Há 10, 15 anos atrás, carro elétrico era aquela prova de final de ano do curso de engenharia lá, que o nego sabia quantos metros andava o carrinho lá, tudo capenga e tal. Não tinha um projeto de carro elétrico que fosse plausível, que fosse viável. Então, ele não inventou o carro elétrico. Simplesmente ele fez um negócio que funciona. Ele é o cara da viagem espacial. Essa semana aqui, eu não sei que dia exatamente, vai o primeiro astronauta num avião, num foguete da SpaceX. Primeiro astronauta. Depois de anos e anos que os Estados Unidos não lançava ninguém. Ele é fornecedor de viagem espacial para a NASA. Para a NASA. Ele não inventou foguete, ele não inventou viagem espacial. E ele é dono da Solar City, que é o que eu falei que está patinando, que é o gerador elétrico lá, solar, barato. Isso está patinando. Mas não precisa inventar nada. Ele fez diferente, ele melhorou, ele se aprofundou. Melhorou. E esse cara, eu li uma notícia dele há uns anos atrás, dizendo assim, era uma manchete dizendo o seguinte, que ele tinha resolvido investir na indústria de chocolate. Quando eu li aquilo, eu falei, olha, eu não tenho nenhum amigo trabalhando, nenhuma empresa de chocolate, mas se eu tivesse a ligar para o cara e falar, amigo, eu não sei o que ele vai fazer, mas corre, vocês estão f***ados. Porque esse cara, aonde ele bota a mão, ele... Exatamente. Então, inovação é isso. Quer dizer, precisa inventar alguma coisa? Não precisa inventar nada. É simplesmente dar um jeito novo para o negócio, fazer mais, melhor, diferente e ter paixão verdadeira naquilo, né, cara? Você eu tenho que ser inovador. O cara que se obriga a ser inovador, ele está criando um trauma mental. Eu tenho que inventar alguma coisa. Não vai. Não vai. Lombardi, para a gente acabar aqui, eu queria te fazer uma pergunta que eu recebi eu separei essa pergunta aqui porque o cara é estudante de engenharia de produção. Sim. No Instagram, eu coloco lá de vez em quando, pedindo para as pessoas fazerem pergunta para mim a respeito de carreira. E essa pessoa perguntou para mim o seguinte, falou, eu sou estudante de engenharia de produção e não sei o que eu vou fazer da vida. Eu começo vários projetos e paro. Não dou continuidade a nada. Estou quase me formando e não sei o que vai ser de mim. O que você tem para falar para esse cara e para as pessoas que estão nessa situação? Não necessariamente na engenharia de produção, mas esse negócio, começo e paro, não achei meu rumo. Olha, o
começa e para é o seguinte, né? Só quebra a louça quem lava, né? Então, você só vai achar seu rumo se você procurar. Então, que eu desejo de coração que esse começa e para seja uma busca. Se ainda der tempo, falando especificamente para essa pessoa da engenharia de produção, para os demais alunos de engenharia de produção e para todas as outras pessoas, procure se engajar num programa de iniciação científica na sua universidade. Você não vai saber se você tem vocação para a carreira acadêmica se você não tentar, se você não experimentar. E a iniciação serve para isso. Você vai ter uma pequena participação num projeto maior, um pesquisador, e você vai ver, eu gosto disso ou não gosto. Aí, se você gosta, você pode desenvolver carreira acadêmica, para se tornar um acadêmico numa universidade, pesquisador numa universidade, ou pesquisador da iniciativa privada também. Muita empresa que investe em pesquisa. Para os alunos de engenharia de produção, vocês fazem a melhor engenharia. A engenharia mais coringa que tem. Porque puxando a brasinha para a minha sardinha, né? Mas é verdade, porque o profissional de engenharia de produção, ele se é qualificado para desempenhar diversas funções. A gente tem na engenharia de produção algumas disciplinas como engenharia financeira, por exemplo, que não tem outras. Então, nós, na Unesp, nós temos somos muito bem sucedidos em empregar engenheiros de produção, por exemplo, no mercado financeiro. Porque o engenheiro ele tem um jeito de raciocinar muito direto, muito linear, que interessa para diversas empresas. Então, você tem profissionais de engenharia muito bem sucedidos no mercado financeiro. Até porque o profissional de engenharia ele sabe uma coisa que é ouro em pó para o mercado financeiro e que as pessoas que vêm de outras formações não sabem, que é matemática. Você sabe fazer estatística, você sabe fazer um monte de coisas. Cálculos, de forma geral. Cálculo, de forma geral, que é muito útil para o mercado financeiro. Análise de risco, uma série de coisas. Você sabe pesquisa operacional, um monte de coisas que você pode usar no mercado financeiro. Além disso, o profissional de engenharia de produção é o cara que vai estar com a mão na massa na indústria do futuro, é o cara que vai fazer essa transição para a nova indústria. É o cara que vai trabalhar na manufatura aditiva, é o cara que vai reorganizar os processos fabris, que vai mudar a lógica das indústrias, essa coisa verticalizada de grandes parques industriais vai acabar. Eu falo aqui do Vale do Paraíba, aqui em São José dos Campos, tem uma grande fábrica da General Motors, muito conhecida no Brasil inteiro, até porque a GM no Brasil tem em São Caetano e São José dos Campos. A fábrica aqui de São Caetano tem lá dentro da fábrica da General Motors uma fábrica de vidro fechada. Porque há muitos e muitos anos as montadoras se tocaram para o meu negócio não é fabricar vidro de para-brisa, eu posso comprar isso de alguém. Essa mudança, agora, esse tipo de coisa vai acontecer agora de um jeito muito mais profundo. Muito mais profundo. Então, os profissionais de engenharia de produção eles estão em um lugar no mundo sensacional. Então, saia da engenharia de produção e siga o conselho que eu dei para vocês antes. Vá fazer administração, vá fazer direito, procure agregar na engenharia de produção. Enquanto você trabalha em engenharia de produção, para poder se qualificar como engenheiro de produção. E dentro da engenharia de produção tem uma disciplina muito, muito interessante que será muito valiosa nesse momento, Luiz, que é gestão do conhecimento. Ótimo. Gestão do conhecimento lida justamente com a maneira como você captura o conhecimento empírico do cara que está ali na máquina, trabalhando, olhando no olho do robô, e o engenheiro que está lá na prancheta. E se você conseguir fazer esses dois mundos conversarem, cara, você vai ser um profissional de valor inestimável para o mercado. Opa! Receita dada. Receita dada. Não, eu acredito muito nisso e por isso que eu pedi para você fazer esse fechamento aí. Obrigado. Eu acho que o caminho é esse mesmo, é diversificar, é agregar conhecimento, não é diversificar, é agregar conhecimento. E utilizar, colocar em prática. Eu falo que o conhecimento ele precisa ser utilizado e compartilhado. Né? Um conhecimento que não é utilizado, que não é posto em prática, que não é compartilhado, eu falo que é como um tesouro enterrado no quintal. Ele pode ter lá, intrinsecamente, milhões de reais ou de dólares ou de lá que for.
mas se você não usar, não vale nada, né? Tem gente que tem de fato um tesouro e não usa. Eu estou falando em termos de conhecimento, em termos de capacidade, e não usa por modelos mentais aí que não foram trabalhados, e perde muito com isso, e perde a sociedade, perde todo mundo que podia estar se beneficiando daquilo, né? Então, eu quero te agradecer, foi muito legal aqui conversar com você. Eu te agradeço pela oportunidade, eu falo pra caceta. Não, foi ótimo, e ficamos no tema, sem ter um tema específico. Nosso tema era carreira, era trabalho, era de contribuir da forma que a gente pode para dar um norte, uma orientação para quem está se sentindo perdido nesse momento. Para encerrar definitivamente, eu te peço uma mensagem final aí, uma pequena frase, uma citação, qualquer coisa que você se lembre que pode ser importante para a gente encerrar isso. Olha, eu me lembrei de duas coisas aqui que soa meio que papo de guru, mas que acho que são duas coisas que atualmente fazem, diante disso que você acabou de falar, fazem muito sentido. Um é o ensinamento do Gandhi, né? Que seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, que de um jeito muito mais educado aquilo que a gente falou antes, né? Não fique esperando a empresa, não fique esperando... Seja você essa transformação. Se você quer viver num mundo com pessoas mais educadas, seja você educado com as pessoas. Então, seja você essa força que galvaniza a transformação. Transforma você, primeira coisa. E segundo, isso que você falou de você ter um tesouro enterrado, eu me lembrei, para quem é religioso, da carta de Paulo aos Coríntios, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, sem amor, eu não sou nada. Você tem que ter amor pelo que você faz. Você tem que gostar do que você faz. E ter amor é fazer com carinho. É se dedicar àquilo, é dedicar tempo, é dedicar esforço. É dedicar a única coisa que só vai para frente, que é o tempo. Então, dedique seu tempo a se melhorar como ser humano, como profissional, como sendo alguém de quem as pessoas vão lembrar sempre de um jeito carinhoso. É isso. Muito bom, é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Esse foi o Antônio Lombardi. Falamos sobre carreira e, para inveja de vocês, eu vou continuar o papo com ele aqui mais um pouco.